Já dei boa noite a alguns, mas boa noite a todos agora. E a presença dos pais é muito importante. A presença dos pais na vida dos adolescentes é muito importante. Eu e Vilma, tivemos 4 filhos. 2 gêmeos que passaram pela adolescência. Um foi mais ou menos e o outro praticamente não teve adolescência, assim, de dar trabalho, essas coisas assim. Na verdade, somente um foi mais difícil, porque os outros 3, se passaram por essa dificuldade, eu não me lembro. Mas tinha algo diferente, porque a adolescência é algo diferente. Nem é jovem, nem é criança. A Samantha dizia, a idade nem. Ela dizia para mim, pai, eu estou nem sou criança, nem sou jovem. O que eu sou? Eu digo, minha filha é linda, adolescente. Hoje ela é psicóloga. Ela atende na escola, ela é psicóloga e trabalha com adolescentes. E o projeto que ela trabalha com adolescentes até 18 anos de idade é um local onde tem muitas pessoas extremamente carentes e onde tem muitas pessoas com problemas psicológicos seríssimos, onde tem muitas meninas que foram abusadas, ainda criança, onde tem uma que estava sendo abusada pelo tio e a menina parecia ela mutilada, ela se cortava os braços, as pernas e os pais não observavam. Ela vestia camisa manga comprida e calça comprida, sempre daquele jeito, e até que um dia a professora percebeu e chamou para ela conversar e chamou a Samantha. E a Samantha, como psicóloga da escola, foi conversar com ela. Outro dia a Samantha estava aqui em Teresina e ela ligou para a Samantha chorando, conversando com ela, e ela tentou suicídio já umas 2 vezes. E uma outra que fugiu de casa, já estava em Petrolinas. E a família, sem saber onde era que estava, foi quando ela ligou para Samantha, conversaram e trouxeram de volta a menina para casa. Então, é um grupo de adolescentes bastante difícil. E a maior dificuldade dos nossos adolescentes está em os pais não acompanharem seus filhos. Como eu disse, eu tenho 4 filhos e todos passaram pela adolescência. E uma das coisas que eu procurei sempre era estar perto dos meus filhos e conversar. E eu nunca tive medo de perder a autoridade com meus filhos, mas busquei sempre ter amizade com eles. Mas na hora de pai, na hora da conversa, nunca deixei de discipliná-los quando foi necessário. E nunca deixei de proibi-los quando fosse uma coisa que precisava ser proibida, eu dizia a razão. Eu nunca fui de proibir alguma coisa assim, não, é porque eu estou dizendo. Não, eu sempre dizia, filho, não pode, por isso, 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 isso. A Samantha, eu não me lembro se ela me deu trabalho alguma vez, mas ela tinha um estilo próprio de adolescente. O estilo dela de se vestir, até muitos adolescentes gostavam de copiar ela. Ela gostava de uma bandana, ela gostava de umas roupas bem diferentes. Uns colares com aqueles que os soldados americanos utilizavam, umas medalhas, alguma coisa assim de identificação. Nessa época vendiam bastante nas lojas de hippies. Mas a Samantha sempre foi uma menina interessada por Deus. Ela sempre foi uma menina que gostava de conhecer a vontade do Senhor. E até para namorar, ela disse, pai,
quando eu for namorar, você vai ser a primeira pessoa a saber. Ela não cumpriu. A primeira pessoa a saber foi a mãe dela, não fui eu. Porque nós tínhamos um trato. Ela fez um trato comigo, de namorar somente com 18 anos. Mas sempre eu conversava com ela, desde pequena. Ela não cresceu muito, mas menor. Desde a idade de mais ou menos 8 anos de idade, sempre foi muito carinhosa e sempre eu abraçava ela, sempre conversava com ela, elogiava a beleza dela. E ela dizia para mim: pai, eu só vou namorar com 18 anos. Eu digo: olha, presta atenção que você está me prometendo. Papai não vai lhe proibir namorar antes de 18 anos, mas só quero uma coisa: eu não quero ser o último a saber. Eu preciso, quando minha filha se interessar por alguém, eu preciso saber quem é. E ela disse: tá bom, pai, pois a primeira pessoa que vai saber quando eu me interessar por alguém é o senhor. E passou-se, e eu comecei a acreditar, porque fez 17 anos e nada de namoro. E tinha um sujeito que tinha interesse nela, mas parece que tinha medo de mim, e é porque eu nunca botei medo em ninguém. E aí, quando no acampamento da nossa igreja, eu convidei o pastor Josué para ser o orador do nosso acampamento. E ele foi e levou o filho dele, ele tem um casal de filhos. Levou um sujeito chamado Estevão Marlon para o nosso acampamento. E lá, alguém me avisou. O irmão Daniel Johnson disse: pastor, cuidado que tem gavião aí na espreita. E eu não vi nada, completamente inocente. E passou-se aquele acampamento, e sempre quando nós tínhamos o acampamento, tinha um reencontro, e no reencontro sempre quem pregava era eu. Mas eu achei estranho, quando terminou o acampamento, na quarta-feira, o reencontro seria já no sábado, e o pastor Josué se oferece para ir pregar no reencontro da nossa igreja. E eu imaginei: tem coisa. Mas também eu deixei passar, não desconfiei de nada. Ele pregou. Quando terminou o culto, ele disse: pastor, o senhor permite que Samanta vá comer pizza com a gente? A desconfiança ficou maior ainda. Eu digo: mas se ele gosta de todos os meus filhos, por que ele vai levar só a Samanta? Por que não levou os outros também? Mas meu amigo, o pastor Josué, eu permiti, foi. Levou a Samanta. Domingo à noite, terminou o culto, fui para casa, estava trocando de roupa, quando vem ela na frente e a mãe dela atrás, as duas, traidoras. Uma na frente e a outra atrás. E aí ela disse: pai, sabe aquele nosso trato? Eu digo: que trato, filha? Namorar somente com 18 anos? Eu digo: sim, mas foi você que fez, não fui eu. Mas o senhor disse que quando eu tivesse alguém interessado, era para me lhe dizer. Eu digo: sim, filha, e quem é? Tem alguém? Ela disse: tem, pai. Gente, acabou o chão dos meus pés. Eu fiquei flutuando, eu gelei. Eu digo: e quem é, minha filha? Você pode me dizer? Ela disse: pai, é o Estevão. Aí eu achei que era brincadeira, porque ele se conhece desde criança, e ele caçava muita conversa com ela, aprontava com ela. Eu digo: o Estevão, filha. Filha, não tem alguém mais feio do que ele, não? Porque o moleque era feio, gente, ficou até bonito, depois se casou com ela. O moleque parecia um espirro, era magro que dava dó. Tinha uma barbicha e um cabelo comprido, amarrava, fazia aquele cocó. Aí eu digo: meu Deus do céu, Estevão logo. Eu digo: filha, mas tu sabe qual é o nosso compromisso. Eu vou ter que ter uma conversa com ele. Ele disse: sim, pai. Eu disse para ele: só tem namoro depois que o senhor conversar com o senhor. Eu digo: tá bom. Planejei tudo para fazer o caboclo desistir do namoro. E eu sei que ela disse assim, ela se zangou comigo quando eu perguntei a ela se não tinha alguém mais feio do que ele. Ela disse: pai, eu sempre disse para o senhor, quando eu fosse namorar, eu ia procurar um homem de Deus.
E o Estevão é ou não é um homem de Deus? Ele tinha essas coisas do cabelo grande, a barbicha, mas o comportamento dele sempre foi um menino com comportamento exemplar. Logo depois o Estevão passa para a medicina. E aí rapa a cabeça, fica o coco seco, o caboclo parecendo uma tripa, e ainda a cabeça pelada, a barba raspada, ficou mais feio ainda. Eu digo, vai acabar o namoro agora. Acabou não. Namoraram 4 anos. Mas antes disso, quando eu tive a conversa com o Estevão, e ele segurou, não desistiu, tive a conversa pastoral, eu digo, olha, o namoro tem que ser assim, a palavra de Deus diz que o namoro tem que ser assim. Eu digo, agora vamos ter uma conversa de pai. Não quero você se agarrando com minha filha aí pelas ruas, não. Quer namorar, venha namorar na minha casa. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. E tem mais, não tente amar minha filha mais do que eu, que você não vai conseguir. Sim, senhor, pastor, sim, senhor, sim, senhor. Se você entender que não quer mais ela, despache, mas não fique traindo ela não, porque se você magoar minha filha, você vai conhecer um pai valente. Tá bom, pastor, tá bom. Eu não jamais vou fazer isso com a Samanta. E graças a Deus, namoraram 4 anos, honrou minha filha até o final, casaram virgem e me deram um neto lindo, Isaac, que está lá em casa com a Vilma, por isso que a Vilma não veio. Mas eu estava procurando uma fotografia aqui da Samanta adolescente, não achei. Mas eu tinha algumas fotos dela, e como ela se trajava. Uma vez uma irmã chegou lá em casa e disse, pastor, eu vim aqui dar uma queixa da Samanta. Eu disse assim, e o que foi que houve? Pastor, você não conhece a Samanta. Eu digo, minha irmã, eu vi ela nascer, crio a minha filha, vivo com ela aqui, eu não conheço. A irmã conhece? Conheço, pastor. Eu digo, então me apresente a minha filha. Agora por quê? Porque ela usava bandana, usava esses colares e gostava de vestir uns macacões rasgados, macacão jeans, e uns coturno grandes. Era toda estilosa. E ela achava que aquilo era ato de rebeldia da Samanta. Eu digo, irmã, você precisa conhecer melhor a Samanta. Assim que nós chegamos no Morada Nova. E a Samanta sempre foi uma menina que zelava pela palavra de Deus. E o que nós estamos vendo aqui, vivendo algo novo, na verdade, para o mundo é algo novo. Porque o que nós estamos vendo hoje, na depravação moral, o que nós estamos vendo hoje, onde estamos relativizando tudo, até a verdade as pessoas relativizam. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Mas há uma verdade absoluta que ela é para todos nós, que é a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. E esse texto de Salmos capítulo 119, versículo 9, que é o tema do encontro hoje, como pode um jovem manter-se pura a sua conduta? Aí logo vem a resposta da pergunta, vivendo de acordo com a tua palavra. O salmista, ele faz essa pergunta e logo depois ele dá a resposta. E no versículo 11 do mesmo capítulo, ele diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A vontade de Deus, por mais difícil que seja, ela é a melhor para nós. Eu digo por mais difícil que seja, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje não é fácil viver a vontade de Deus. Ser diferente não é fácil. É muito mais fácil ser igual a todo mundo. E a maioria das pessoas que são amigas de vocês, elas têm uma outra realidade. Hoje, se o jovem começar a namorar e não transar logo, é idiota, é besta, é quadrado.
Mas a Escritura Sagrada pede para nós nos resguardarmos. E a Bíblia Sagrada, Deus não pede nada de nós que a gente não seja capaz de cumprir. Nada. Eu vejo que o ser humano hoje, o mundo, está vivendo distante de Deus. E por essa razão, nós temos um mundo cheio de pessoas ansiosas, depressivas, sem prazer pela vida. Porque não existe prazer na vida fora da vontade de Deus. Eu digo isso porque eu já experimentei a vida fora da vontade do Senhor. Hoje eu me arrependo porque eu não fiz uma decisão antes, até mesmo antes de eu me casar. Eu não tenho arrependimento assim de coisas que eu fiz tentando agradar a Deus. Eu tentei. Antes, quando eu não tinha uma vida com Cristo, tomando uma decisão ao lado de Cristo, eu tentei viver uma vida correta fora. Mas eu tentei de todas as maneiras. Tentei organizar a minha vida para depois me tornar um crente. Não consegui. Mas a Escritura Sagrada pede que a gente tome essa decisão e deixe o Senhor trabalhar na vida da gente. Ele pode transformar. E se a gente fizer isso, nós vamos lucrar muito mais. Às vezes eu deixei a minha vida sem Cristo muito tempo tentando agradar a outras pessoas também. E que não foi legal. Não foi bom de jeito nenhum. E eu sempre gostei de ler a Bíblia, mesmo quando eu não era crente. Eu sempre gostei de ler a Escritura Sagrada. Lá em casa, meus pais tinham a Bíblia chamada História Sagrada. Muito católicos, meus pais. E além deles me botarem para ler a Bíblia, principalmente a minha mãe, meu pai não se ligava muito. Mas a minha mãe me botava para ler a Bíblia quase todos os dias. Eu lia do meu jeito. Mas procurar fazer a vontade de Deus mesmo, eu só tomei essa decisão, ou desejei de fato, de verdade, depois que eu tomei uma decisão por Cristo. Mas eu já conhecia muitas coisas que Deus queria que eu fizesse. E um dos textos que sempre me chamou a atenção, mesmo antes de ser um crente, foi Salmos 37. E eu quero compartilhar com vocês esses salmos, guardem bem, porque esse texto me motivou muito a ter uma vida com Deus mais íntima. Esse texto bíblico de Salmos 37, a partir do versículo 3. Eu quero ler alguns versículos somente. Esse texto bíblico diz o seguinte: confia no Senhor e faça o bem. É o seguinte, vamos ler a partir do versículo 1, que assim a gente tem um entendimento melhor do que diz isso aqui, tá bom? Ao versículo 1 do capítulo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faz o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Versículo 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Me chamou muita atenção desde eu acho que eu era adolescente, quando esse texto já falava ao meu coração, nem crente eu era. E nos primeiros versículos diz que a nossa vida é passageira, assim como o capim, assim como o mato, murcha, seca, morre,
A nossa vida também é do mesmo jeito, passa ligeiro. E aí no versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O mundo está numa insegurança tremenda hoje. No meu tempo, quando eu era adolescente, a gente tinha mais segurança. Jamais eu imaginei que o mundo estaria na situação que se encontra hoje. Uma violência tremenda. Antes, quando a gente andava numa estrada escura, hoje quase não tem aqui, não é? E quando encontrava alguém, a gente se sentia seguro. Opa, achei alguém que é vivo que nem eu. O medo que a gente tinha antes era de gente morta, de alma, não era? Hoje a gente tem medo de gente viva. Quando a gente encontra alguém no escuro, a gente já fica com medo de ser assaltado. A gente já fica com medo de alguém nos fazer mal. Mas esse texto diz que confia no Senhor e faz o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. A proteção de Deus, ela é constante na vida daqueles que buscam fazer o bem e confiar no Senhor. Mas o mais importante que eu vejo para nós, principalmente para os adolescentes, como aqui a Thalia disse assim, pensem no que vocês mais desejam para a vida de vocês. Pensem em algo grande, né, Thalia? O que vocês gostariam que acontecesse na vida de vocês? Passassem no Enem, para medicina, sei lá. E eu não sei, que tivesse um bom emprego, um concurso que ganhasse bem, eu não sei. Mas o que diz a Escritura Sagrada, ele diz, deleite-se no seu coração, deleite-se no Senhor, versículo 4. Ou seja, tenha prazer em Deus, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Tenha prazer em Deus, e você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Os desejos do teu coração serão satisfeitos, desde que não sejam desejos que contrariam a vontade de Deus. Porque quem se deleita em Deus não vai desejar coisa que Deus não quer dar. Não vai. Eu tenho orado pelos meus filhos, mais uma vez falando sobre meus filhos, e isso principalmente aos pais. Eu tinha muita preocupação com quem meus filhos se casassem. Demais. E eu sempre conversava com eles. Filho, presta atenção na menina lá dentro de casa, você vai namorar. Como é que ela convive com os pais? Porque é aquilo que você vai levar para casa, quando casar. Para Samanta, eu também dizia, filha, procura um servo de Deus fiel e veja como é que o relacionamento dele na igreja e também com a família. Porque de acordo com o que ele se relacionar com a família e com a igreja, ele vai se relacionar com você. E eu comecei a orar pelo casamento dos meus filhos ainda criança. Eu tinha medo que Deus me desse noras que maltratassem meus filhos. Porque hoje não é só o homem que trai. Muitos casamentos se desfazem porque é a mulher que trai o marido também. Muitos casamentos se desfazem porque o homem trai a esposa. Hoje não tem mais esse negócio de o marido trair mais ou a mulher trair mais. Hoje está um negócio aí sem rumo. Aí vinha a minha preocupação no meu coração. Eu tinha pavor de imaginar minha filha se casar com um homem que não a tratasse bem. E eu orava a Deus para que Deus desse uma esposa à minha filha, um homem de Deus, um homem que pudesse, um homem que tratasse-a bem, que amasse-a. Eu orava a Deus para que Deus desse aos meus filhos esposas tementes a Deus.
esposas que o respeitassem. E não é que Deus tem me honrado? Minhas duas noras, eu as amo do mesmo jeito que eu amo os meus filhos. A Ariane é uma preciosidade. A Daniele, vão se casar agora em setembro com o Samuel, é uma maravilha. Eu louvo a Deus pela vida das duas noras que Deus está me dando. O Estevão, nem falo. Às vezes as pessoas confundem e acham que ele é que é meu filho. Tem muita gente que diz assim, pastor, o seu filho, aquele que está pastoreando lá em Paraibano, eu digo, o Estevão, eu disse, ele é meu filho casado com minha filha, que a Samanta é minha filha, mas eu o amo como meu filho também. Agora tem o Azael, solteiro, mas já tem 36 anos. Acho que ele teve umas 2 namoradinhas somente. Esteve noivo, mas parece que a criatura não era muita coisa assim, temente a Deus. E eu só orava, eu tinha medo, porque eu via às vezes a grosseria dela com ele, e eu só orava, Senhor, tem misericórdia. De vez em quando eu via algum tratamento assim, áspero, grosseiro, e o casamento já estava se chegando, e eu digo, meu Deus, o que vai... Eu digo, só tem que orar ao Senhor mesmo. Ou o Senhor muda o coração daquela criatura, ou então muda a criatura. E um dia ela ligando para a gente, chorando, dizendo que ele tinha acabado com o noivado. Eu não disse nada. Eu só agradeci a Deus e disse, Senhor, se for ela, que seja. Eu sei que o Senhor cuida do meu filho. Mas já está quase 1 ano, eu acho que não volta mais não. E eu estou orando para que Deus lhe dê uma esposa, a serva do Senhor. Porque se é uma serva de Deus, ela vai respeitar o marido. Então, pais, orem pelos seus filhos. Cada período, os nossos filhos, temos uma preocupação diferente. É ou não é verdade, irmão Hélio? Se é criança, a gente se preocupa quando fica adulto. Se estão adultos, a gente se preocupa quando casarem. E quando casarem, a preocupação é ser com os netos. Já estou orando pelos meus netos. Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês. Se acheguem a Deus. Deus tem promessas fantásticas para nós. E uma coisa que pode tirar do nosso coração toda a ansiedade. Se achegue a Deus. Uma coisa que pode dar qualidade de vida para nós. Se achegue a Deus. Fora dele, por mais maravilhosa que seja a vida, não passa de uma ilusão. A velhice chega e o arrependimento pode chegar tarde. Portanto, cuida da vida de vocês. Cuida da vida de vocês com Deus agora, enquanto é tempo. Que Deus abençoe.